Olha só, Salmo 77, versículo 1 diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordado. Estou tão perturbado que não posso falar. E, amigos, isso é uma radiografia de um homem em crise. Porque, se você perceber, ele buscou a presença de Deus, ele estava orando a Deus, procurando algum tipo de consolo para o seu coração, mas, ao mesmo tempo, você percebe que nesse salmo tem uma frase muito forte, que talvez seja a parte mais preciosa desse salmo, que diz: a minha alma recusava ser consolada. É como se eu quisesse ser curado, mas, ao mesmo tempo, recusava o remédio. Eu quero ser consolado, mas, ao mesmo tempo, a consolação não gruda. São pessoas que você tenta aconselhar, tenta dizer assim: fulano, sai da cama. Fulano, sai dessa situação. Acredite em Deus. Tenha fé. Por que você está assim? Você tem muito mais coisas na sua vida, por que você não presta atenção nelas? Veja as coisas que você é responsável, você não pode ficar nessa situação. E o que acontece? O fulano até entende que isso é uma verdade, mas ele não consegue ser consolado, aquilo não gruda no coração dele, não gruda na cabeça dele. Eu vou dar um certo exemplo que combina com isso, que é um remédio chamado secnidazol. É um remédio para verme. De vez em quando eu tomo, porque lá em casa, de vez em quando, a gente faz o tratamento. Eu nunca sei se eu estou com verme, mas eu tomo, né? Vai que tá. De vez em quando, um ano e meio, eu tomo um remédio para verme. E quando eu tomo esse danado do secnidazol, ele parece que muda a química do organismo, e tudo que você gostava num certo paladar muda. Você já notou? Você já tomou esse remédio? Aí eu gosto de comer aquele picolé assim mega, né, que tem na Nestlé, ou é daqui bom? Tem uns picolé assim que é assim coberto com a cobertura de chocolate branco, aí tem um sorvete dentro assim maravilhoso, né? E tem também aquele corneto. E às vezes eu comprava o picolé, ia para casa comer o picolé, estava amargo o picolé. Eu dizia: como é que pode? Eu tomei esse remédio, agora estou 3 dias, não posso comer o picolé porque fica amargo na minha boca. Vai comer o almoço, não tem graça. Já pensou, você quer fazer um regime? Tome o secnidazol, porque você comer comida não tem graça nenhuma. E o que acontece com essas pessoas que estão vivendo uma angústia? Elas estão com algum tipo de problema, algum secnidazol entrou no coração dela lá, que tudo perdeu o sabor. Há de ser que o seu conselho tenha valor. Há de ser que Deus dê uma palavra com valor para ela, mas ela recebe aquele conselho amargo. É como se você ofendesse ela com o seu conselho. Você ofende ela com a sua fé. É a pessoa que não quer que alguém diga para você que você tem que parar de ter raiva. Você quer uma pessoa que diga que está certo você ter raiva. Que você tem que alimentar a raiva, que a raiva tem que ficar no seu coração. Eu vou dar uns exemplos de histórias reais, certo? Verídicas, que eu já ouvi, já acompanhei, para você entender como é que isso se processa e, de repente, você possa até pensar se você não está vivendo isso. Eu conheci a história de um casal que eles foram num desgaste emocional por muitos anos. E a pessoa não contava muito, tentava resolver as coisas, ficava guardando no coração, mas foi opressões, desmandos, foram traições, falsidades, enganos, falta de confiança, foi desgastando aquele relacionamento, foi mentiras em cima de mentiras, e as pessoas tentavam dar uma segunda chance, uma terceira chance, e lá pelas tantas, por causa de uma toalha em cima da cama, a pessoa disse que quer separar. E você diz: mas por que vai separar por causa de uma toalha? Não é por causa da toalha. E a pessoa fica insistindo na toalha, a outra diz que não é por causa da toalha, e fica aquela confusão, ele diz: eu quero que você vá embora dessa casa hoje. E aí vêm os amigos e dizem: mas vai acabar assim do nada, por causa de uma toalha. Não foi por causa da toalha. Aí você fica discutindo e reclamando e falando: eu não quero mais ver essa pessoa, mas fulano vai conversar, eu não quero nem conversar com essa pessoa.
E você tenta consolar a pessoa, mas a alma se recusa a ser consolada. Ela sabe que casou e que queria ter uma vida feliz, que amou aquele homem, aquela mulher. Ela sabe, ele sabe que aquilo era uma coisa boa, mas hoje ela se recusa a ser consolada. Tudo que ela quer é que seja um lugar distante, eu não quero ver mais essa pessoa. Aí vai para o negócio do divórcio, a pessoa diz assim, rapaz, o outro, né, ainda quer mexer com o outro, diz assim, eu vou ficar com o carro. Ela diz, pois pode ficar com o carro, o que você quiser, quer ficar com a casa, fique, quer ficar com o meu salário, fique, eu quero é ir embora. Já sentiram esse sentimento assim? Eu quero sair daqui, eu quero pedir demissão. Quero mais um dia ver a cara desse chefe. Aí o pai chega, mas como é que você vai se sustentar? Como é que você vai sustentar a sua família? Mas você não quer ser consolado. Você não quer justiça, você quer vingança. Pessoas que dizem assim, que são muito... Essa aqui eu conheci uma pessoa que é muito triste. A pessoa era muito ágil. Ela era muito ativa. Ela é aquela pessoa que sobe escada, anda de bicicleta, faz tudo, resolve tudo. Ela motiva todo mundo. Sabe aquela pessoa que quando está trabalhando, parece que está todo mundo trabalhando menos? Porque ela trabalha tanto que todo mundo fica assim parecendo que está vagabundando. Porque ela está atrativa demais. Aí, de repente, ela teve um problema de saúde seríssimo, que ela não podia mais se mover, ou se locomover muito forte, ou fazer muitos estresses. Só que a vida dela não mudou. Todos os amigos dela continuavam trabalhando no que ela fazia. Os amigos dela queriam continuar andando de bicicleta. Todo mundo queria fazer as mesmas coisas. E ele começa a ver aquilo, ele quer a vida dele de volta, mas ele não tem mais condição. E aí você diz para ele, mas fulano, você tem que reconstruir sua carreira em outra direção. Você tem que reconstruir sua vida em outra rota, mas ele não quer. Eu me recuso a ser consolado. Eu me recuso a essa altura da minha vida ter que mudar de profissão. Vocês estão compreendendo? Eu quero ser consolado, mas na verdade eu não quero. Eu quero que Deus me dê uma solução, mas aceitar a solução de Deus é ir para uma direção que eu não quero. E nessas horas você pode pensar que, eventualmente, todos nós vamos passar por isso. Se você já não passou, meu amigo, normalmente a vida vai dar uma reviravolta e você vai viver uma situação de angústia e que você não vai ter aquele sentimento de consolação. Mas tem algumas coisas nesse princípio do Salmo que eu queria trabalhar com vocês. A primeira é que o autor desse Salmo se chama Asaf. E ele era um maestro, talvez o segundo cara da Bíblia que escreveu os Salmos também, igual Davi. E ele tinha composições musicais muito boas. Ele era um cara envolvido, era um crente fiel. E você pensa, um cara é um crente fiel e está vivendo uma situação de desespero e de angústia, porque muita gente vai chegar para você e dizer que isso que você está vivendo é porque você tem um pecado. Isso que você está vivendo é porque você não é crente. Isso porque você não leu a Bíblia direito, porque se você tivesse uma vida de fé mesmo, você não estava vivendo isso. Mas esses textos na Bíblia eles estão aqui presentes para dizer, um crente pode ser fiel e estar vivendo uma situação altamente tribulada e angustiada. Porque é muito legal ver assim, um mar vermelho se abrindo na Bíblia. É muito legal ver assim, Jesus curando as pessoas. Mas e quando isso não acontece? Vem os Salmos. Que a pessoa entra em oração e diz, Senhor, já estou orando há tanto tempo. É importante perceber que existe isso na Bíblia para você poder entender que quando você estiver passando por isso, não é porque você é um crente ruim, não é porque você está debaixo de uma maldição. Você é uma pessoa normal, você é humano. E ao mesmo tempo, como é impressionante os Salmos. Porque o Salmo é esse espelho da alma humana. Ele revela o que tem no nosso coração, porque a gente tem essas máscaras de felicidade. Você chega na igreja e está sorrindo. Você chega na igreja e dá um abraço. Você chega no trabalho e está todo mundo feliz, você conta piada. Mas lá dentro de você tem uma angústia profunda. Tem, às vezes, nem seu marido sabe o que você está pensando. Você pode estar com a esposa aí do lado, você acha que está tudo bem com ela, mas não está. Porque essa máscara que a gente veste de crente fiel, de homem vitorioso, muitas vezes esconde um coração atribulado. E o Salmo mostra, vai lá para dentro do interior do quarto mostrar que não é bem assim. A outra coisa que a gente percebe, muito forte, é que ele buscou a Deus. Em vez dessa angústia levar ele para a morte, em vez dessa angústia levar ele para a cova, levou ele para a presença de Deus. E amigo, há momentos onde o seu amigo não aguenta mais te escutar.
Há momentos em que teu pai já dá assim, já desliga o telefone dizendo que está numa reunião. Há momentos que teu pastor já não aguenta mais marcar aconselhamento com você. Há momentos que ninguém curte mais seu post no Facebook, porque você botou aquele textão lá se lamentando, a pessoa nem mais curte o que você está dizendo. Mas tem uma pessoa que nunca vai deixar de te escutar, que é Deus. E a palavra de Deus diz que quando você estiver querendo orar, vai lá para o teu quarto e ora em secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. E nesses momentos especiais, onde você está vivendo um momento de angústia, o local de um homem de Deus não é se entregar ao desespero, mas se entregar na presença de Deus e derramar todo o seu coração na sua presença. Dizer tudo o que está passando lá no seu interior. E tem que ser aquela oração de verdade. Sabe quando você ora de verdade? Porque tem aquela oração de mentira que a gente faz. Né? Senhor, faça bem, faça mal, em nome de Jesus, amém. Você faz aquelas orações, às vezes, só para o almoço, só para aqueles momentos assim que, né, cerimoniais. Vai, fulano, faz uma oração aí. Aí você faz. Mas tem aquela oração que quando você faz, você sente que foi de verdade. Sabe aquela coisa assim que a pessoa tocou em Jesus? De mim saiu virtude, né? Todo mundo está te tocando, mas uma me tocou e de mim saiu virtude. Mas tem aquela oração que toca assim o coração de Deus, que toca seu coração, parece que você sai diferente daquela oração. Olha só o que estava acontecendo com ele, olha só as circunstâncias que estavam acontecendo. Olha, ele não dormia mais, diz assim, eu não posso dormir, você tem sustentado meus olhos abertos, não posso falar, ele já cansou de tanto falar, estou perturbado, eu queixava-me e reclamava, o meu espírito já desfalecia, eu já desanimava, eu não queria ser consolado, e quando eu lembrava de Deus, começava a gemer. Então, é uma circunstância que você já está numa batalha de oração há tanto tempo que você nem tem mais coragem de falar. E quando você pensa assim, eu vou falar com Deus, começa a gemer quando você pensa em Deus. Você já está tanto tempo na presença de Deus que isso já vai se tornando uma coisa visceral, uma entrega. Porque diante de Deus a gente não tem máscara. Ele sabe a intenção do seu coração. Você pode até fingir aqui na frente dos homens, mas diante de Deus, Ele conhece toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma. Vejam, tem mais algumas coisas caminhando nesse salmo que eu queria colocar com vocês. Coisas que aconteceram nesse momento de derramar seu coração na presença de Deus. A uma, está aqui, olha só. Salmo 77, versículo 5, diz assim: fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite recordo minhas canções, o meu coração medita. E nessa hora, meu amigo, que você está em oração já há um bom tempo, sabe o que acontece? Você começa a pensar na vida. Parece que o Espírito Santo vai te levando lá para as suas histórias, e você vai começando a ver os seus traumas, a sua infância, aqueles meninos que te xingavam no colégio, e depois você começa a ver assim, o primeiro beijo, o primeiro emprego, você vê as coisas que o teu pai fez na sua vida, a coisa que a sua mãe fez, aqueles traumas acumulados, aqueles distratos, aquele primeiro chefe, aquele primeiro emprego, aquelas pessoas que não te valorizavam, aquele negócio assim que vai subindo por aqui, você pergunta, mas será que eu só tinha essa opção? Será que eu só podia ter tomado essas decisões? Será que aquilo que aconteceu no meu passado foi desse jeito mesmo? Existe uma série de mensagens especiais que a Candeias fez lá no acampamento Emoções. Não sei se vocês frequentaram o acampamento ou se vocês pegaram pela internet. Mas eu dou uma sugestão. Vai no YouTube e digita assim, acampamento Candeias Emoções. E lá ele fala sobre o passado. Como é importante revisitar o passado, mas como é importante revisitá-lo com um novo entendimento. Porque muito do que você está vivendo hoje pode estar sendo alimentado pela angústia de coisas que você está carregando do passado. Hoje, por exemplo, você pode ser pai. Naquela época você tinha uma compreensão de filho, mas hoje com a compreensão de pai que você tem, quando você revisita o passado, você pode reinterpretar os sentimentos que você teve, reinterpretar por que seu pai fez aquilo, entender a circunstância financeira que a sua família tinha e começar a ressignificar muitos traumas que você tem. Então é como um detetive, você vai investigando sua vida. Será que eu poderia ter tomado outras decisões?
Será que eu deveria estar tão triste dessa maneira mesmo? Ele está investigando o seu coração. A outra coisa que acontece, diz no Salmo 77, e meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? E sua ira refreou sua compaixão? E você começa a duvidar que Deus te ama. Você começa a duvidar se Deus está agindo com misericórdia com a sua vida e não com ira e com juízo. Você começa a pensar, será que o Senhor Deus é o meu bom pastor e nada me faltará? Porque nos Salmos você tem uma experiência de fé, do Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não é isso? Essa pessoa está dizendo, olha, ainda que eu vá para o lugar mais sombrio, eu tenho a certeza que Deus está me guiando. Agora, nesse Salmo 77 diz, será que Deus me abandonou? Será que Deus ainda é meu bom pastor? Será que Ele me ama? Será que eu estou debaixo de um juízo? Será que Ele me abandonou? Será que eu cometi algo tão ruim, tão difícil, que Deus não quer mais saber de mim? E, amigos, isso é uma experiência humana, porque você acorda crente e vai dormir duvidando. A gente é assim. Tem hora que você está crendo, você está dizendo, não, mas é a fé, e Deus vai, e você se levanta, e você canta um hino, você canta um louvor, e você diz, é agora, nós vamos lá, nós vamos vencer. Passa 2 dias, você volta para o seu marido e diz, mas eu estou desistindo, eu não quero mais não. Aí seu marido diz, mas você não estava tão confiante, eu estava, mas agora eu não estou mais não. Aí teu marido vai, eu não quero esse chefe está complicado, eu vou desistir, eu vou abandonar esse negócio, eu não aguento mais, é muito estresse, eu não consigo ficar com vocês, não consigo ficar com a minha família. Aí você vai, meu Deus, o que está acontecendo? Meu marido vai falar com a sua mãe, vai falar com o seu pai, não sabe o que vai acontecer, está pensando que seu casamento vai ruir, daqui a pouco o seu marido está lá com fé de novo. Não, nós vamos vencer, eu estou doente não, vamos lá, nós vamos vencer, porque a gente é assim, essa esquizofrenia, às vezes a gente acorda de fé e dorme com dúvida. Abraão estava lá, o homem de fé estava lá na tenda dizendo, Senhor, você prometeu que ia me dar um filho, e agora eu vou deixar tudo que eu tenho para os meus empregados. Senhor, cadê as promessas, Deus? Cadê aquilo que você prometeu para o meu coração? Cadê aquela situação, aquelas circunstâncias? E ele está dizendo aqui, ele está começando a duvidar que Deus vai cumprir as promessas na vida dele, ele está duvidando. É tão bom existir esse salmo na Bíblia para dizer que a gente é normal. Para dizer que o que a gente sente é coisa de crente, não é coisa de um ser que está em pecado, distante, que não entende nada. O salmo é essa radiografia de um coração no meio de uma oração. Olha só o que vai acontecer, de repente, no meio do questionamento dele, no meio dele começar meio que duvidar de Deus, acontece um versículo que diz no 77:10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Eu vou complementar agora com o Salmo 42, que diz assim, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. A razão da minha angústia, a razão da minha enfermidade é achar que eu estou debaixo de uma maldição e que Deus não me ama mais, Ele não é mais com a minha vida. Esse foi quase que um clique que deu na cabeça do cara. Rapaz, eu tô buscando no meu interior, eu estou buscando na minha angústia, minha alma se recusa a ser consolada. Eu comecei a analisar minha vida e estou percebendo, sabe o que está me faltando? Confiar que Deus é meu bom pastor. Está me faltando confiar nessa fé, mas quando eu olho para o meu interior, eu me recuso a ser consolado. Quanto mais perturbado eu estou, mais eu acho que Deus está distante, mais eu acredito nisso que eu estou dizendo e mais perturbado eu fico, porque eu estou num ciclo que está aqui me alimentando com a angústia, com coisa. Então, ele decide fazer um negócio especial, percebendo que dentro dele não tem solução, percebendo que as suas emoções só estão te levando para o buraco, ele pensa um negócio muito legal. Ele diz o seguinte agora, o que ele diz? Salmo 77:11. Ele vai sair de dentro do coração dele, ele vai dizer, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres,
Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E ele começou a pensar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar para Deus. Eu vou começar a olhar para os feitos de Deus. Eu vou começar a recordar dos seus milagres. Eu vou olhar para a Bíblia. Eu vou olhar o que Deus deu de testemunho na história. Eu vou olhar para o passado, o que eu vi, esse Deus é tão poderoso, agiu de forma tão poderosa, eu não posso duvidar que esse Deus é fiel, presente e vivo na minha vida. Se eu olhar para o meu interior, eu começo a duvidar de Deus, mas se eu olhar para o Deus que está na história, eu começo a voltar a ter fé na minha vida e começo a restaurar meu interior. Então, amigo, às vezes a resposta não está no seu interior, a resposta está fora, lá, em Deus. Um Deus que foi todo poderoso. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Olha só o que ele continua dizendo. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande quanto o nosso Deus? Grande é o Senhor. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgatará o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele vai fazer como Jeremias, que diante das circunstâncias diz, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas sabe de uma coisa interessante? O salmo acaba aqui. E você não sabe muito o que aconteceu com o cidadão. Você não sabe nem se ele mudou o coração mesmo. Ele disse que eu vou meditar, eu vou buscar, eu vou procurar agora um local que me dê esperança. Mas você não sabe muito bem se ele retornou a ter essa esperança. Muitas vezes, quando eu estou aconselhando algumas pessoas, estou conversando com elas, às vezes ela está lá numa circunstância difícil. Você dá uma palavra de fé, de esperança, você mexe ali no coração dela, revisita o passado, faz ela ter uma esperança novamente. Ela diz, eu vou sair daqui, vou tentar, mas você não sabe o que ela faz depois da porta. Porque acaba ali o salmo, entendeu? E eu não sei, meu irmão, o que você vai fazer depois dessa porta. Eu sei que o Senhor está falando contigo para revisitar e meditar nos seus feitos e nos seus milagres, voltar a ter confiança num Deus que é todo poderoso e vivo. Remexer lá no seu passado e mudar muita coisa, e clamar a Deus por solução, e deixar sua alma ser consolada, mas eu não sei se daqui para fora você vai fazer isso. No Salmo 42 termina de uma forma diferente. Eu queria trazer essa esperança do 42. Diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Percebam a atitude. Ela estava angustiada. Ela estava se perguntando, por que eu estou assim? Por que eu estou tão perturbado? Mas ao mesmo tempo, essa mesma alma perturbada diz, põe a sua esperança em Deus. Ele é o meu Salvador. Ainda que as suas circunstâncias não mudem nada, você pode crer que o seu Salvador virá e vai mudar as suas circunstâncias. E o Salmo vai trazendo esse entendimento, esse clamor, essa radiografia de um homem em oração, e vendo lá no seu interior o que está acontecendo, de que forma aquilo está sendo mexido. Meu irmão, traga à sua mente as coisas que traz esperança. Quando eu era um pouco mais adolescente, eu resolvi acampar com meus irmãos. Meu irmão, né? E ele era meio aventureiro, ele comprou uma barraca daquele negócio, comprou um cooler, um negócio de fogareiro de acender, e comprou todos os equipamentos de acampante, né? E eu só estava lá com a minha bermuda, minha chinela e minha camisa. E fomos no Fusca que a gente tinha, fomos lá para Guaramiranda, arranjamos um lugar, botamos uma barraca, e ele resolveu acender uma fogueira. Eu tinha levado algumas salsichas para esquentar na fogueira. E eu fiquei lá na fogueira esquentando minhas salsichas, ninguém acreditou que ia dar certo, deu certo, eu comi, fiquei satisfeito, se aquecemos, mas Guaramiranda tem uns negócios assim, começou a chover, a fogueira apagou, todo mundo saiu correndo, meio molhado, cachorro molhado, era uma barraca para 4 pessoas, todo mundo acochadozinho, aquele cheiro, aquela nhaca de homem, aquele negócio de adolescente. Aventuras de adolescente. De manhã, a fogueira estava apagada, estava lá só aquele tronco maior, aquele tronco molhado. E eu fui lá mexer no tronco, e de repente, quando a gente muda assim, o tronco, tinha assim, uma brasazinha ainda acesa. Vocês já perceberam, às vezes, quando você molha estava no fogo, mas você acha que o fogo apagou. Mas está lá debaixo, está lá, escondido, lá no interior. E você sabe, meu irmão, que se você começar a soprar aquela chaminha, o negócio volta a pegar fogo.
Meu amigo, às vezes você está que nem esse tronco molhado. A sua vida pegou uma chuva. Você parece que não tem mais fogo nenhum. Parece que está tão desgastado que a sua alma se recusa a ser consolada. Mas há um Espírito Santo na Bíblia que é considerado um vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. E esse vento pode assoprar essa brasinha que está lá no seu interior, e ela vai ficando mais forte a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, até que chega a estatura do homem perfeito. E aqui, tua vida vai começar a pegar fogo de novo. Há de ser que você está passando uma chuva, mas não há tempestade que sempre dure, nem sol que nunca acabe. E essa tempestade na sua vida vai acabar. Tenha essa fé. Se derrame na presença do Senhor. Porque Ele é um lugar seguro para o nosso coração. Diz uma música, eu queria que essa música fosse a nossa oração agora. Essa música diz muito respeito a esse momento. Ela diz que há um lugar seguro para depositar o nosso coração. Há um lugar que eu posso colocar todas as minhas questões, todas as minhas angústias e todas as minhas ansiedades. Vamos cantar? Há um lugar